Como é ser garçonete aqui na Austrália? Olá, eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há 7 anos. Eu vim pra cá 2 vezes, a primeira vez em 2016 para estudar inglês e depois eu voltei pra Austrália já com vontade de ser residente permanente aqui. E eu trabalhei como garçonete nas 2 vezes. E por isso eu vou trazer aqui hoje um pouquinho da realidade de como foi essa experiência para mim e te falar um pouquinho se eu acho que isso vale a pena ou não e prós e contras dessa profissão, que é muito comum aí para quem está vindo aqui para a Austrália para poder estudar inglês ou estudar alguma outra coisa nesses primeiros meses, né? Pois bem, sabe quando você sai da faculdade ou às vezes no meio da faculdade você quer arrumar um estágio e você não sabe muito bem como conseguir e vai fazer uma entrevista e morre de medo e tem medo de como é que vai ser, se vai conseguir, se não vai? Esse era o meu sentimento tentando ser garçonete aqui na Austrália. Eu tinha muita insegurança e muito dessa minha insegurança era exatamente por conta do inglês, porque eu não conseguia entender muita coisa. Quando eu pisei aqui na Austrália, eu praticamente não entendia ninguém, muito menos australianos ou nativos da língua inglesa, e isso me fez ter muita insegurança em relação a esse tipo de trabalho. Por conta disso, eu fiz o que eu recomendo os meus alunos que querem buscar um emprego profissional aqui na Austrália, que estão fazendo isso porque, né, é o que querem mesmo, quer buscar uma satisfação profissional ou porque querem melhorar o inglês técnico para voltar para o Brasil ou para tentar alguma coisa aqui, ou aquelas pessoas que precisam de trabalhar na área porque descobriram aí que dentro da profissão existem alguns cargos que estão realmente em demanda aqui na Austrália, que fazem parte da lista de demandas e por isso querem buscar emprego na área para conseguir essa experiência e aumentar as chances de ficar aqui na Austrália permanentemente. Que é buscar algum cargo que se encaixe com o seu momento e que vai te ajudar a levar ao cargo que você deseja. No meu caso, como o cargo que eu almejava era ser garçonete, eu busquei um cargo de runner, que eu não precisaria tanto do inglês e que eu conseguiria ali, fazendo esse cargo bem feito e melhorando meu inglês ao longo desse período, chegar algum dia como garçonete. E foi isso que eu fiz. Eu consegui um primeiro emprego como runner em uma churrascaria. E para quem não sabe o que é runner, gente, é aquela pessoa que simplesmente corre drinks e comida, sabe? Então eu só pegava a comida e a bebida e eu levava na mesa dos clientes. Acontecia de às vezes as pessoas tentarem falar comigo? Acontecia. E eu lembro direitinho assim das primeiras vezes que isso aconteceu, que eu tinha uma frase decorada, que era: vou chamar o garçom, vou chamar a garçonete. E foi isso que eu fiz. E eu lembro que as primeiras vezes assim que eu não entendi alguma coisa e que eu chamei alguém, eu direto já ia lá e perguntava: e aí, o que a pessoa tinha falado? E, gente, vocês não vão acreditar. 2 vezes, assim, bem no inicinho, uma vez a pessoa tinha pedido sal e a outra pessoa tinha pedido água. E aí eu imagino a cara deles de tipo assim: ah, você me vê uma água, por favor? Ah, peraí que eu vou chamar o garçom e garçonete. Ah, você me vê um pouco de sal? Não, vou chamar o garçom e garçonete. Eles não deviam ter entendido nada, né? Mas isso aconteceu comigo. E obviamente que depois de um tempo você vai se acostumando um pouquinho mais com esse vocabulário. A moça, né, a minha gerente na época, também me deu um script para eu poder decorar, para eu conseguir saber o que eu tinha que falar quando o cliente chegava, quando terminava, né? Eu basicamente decorei mesmo o que estava escrito ali. E nisso, ela me promoveu a garçonete. Eu lembro que nesse trabalho, gente, infelizmente, eles pagavam menos do que o valor mínimo e pagavam em cash in hand, né? Dava o dinheiro na minha mão. Lembro direitinho porque eu tava tão excited, assim, eu tava tão doida para conseguir um emprego, que quando eu fiz a entrevista, o gerente lá falou comigo que, né, deu todas as informações e tudo, pediu para eu começar no dia seguinte. E eu não perguntei quanto que eu iria ganhar. Olha que burrice, né? Mas acontece, não foi só comigo, eu conheci outras pessoas depois que fizeram a mesma cagada, sabe? De tipo assim, tá tão precisando, querendo um emprego, que não negocia essas coisas no início, não tem nada por escrito, não tem nada formalizado, e aí simplesmente vai trabalhar. E eu lembro que no final dessa semana eu fui pegar, né, estava lá no restaurante um dia, e acho que estava fechando e tal, e essa moça, tipo assim, era um gerente ela, eu acho que ela é tipo uma supervisora, digamos assim. Ela foi e me deu um envelopinho, era um envelopinho desse tamanho assim, com o meu nome escrito atrás, a caneta, e aí quando eu abri, peguei aquele dinheirinho lá e contei, eu fiquei em choque, porque eu tava ganhando $16 por hora. Na época o mínimo era tipo uns 17 e pouquinho.
E em seguida eu já comecei, né, já fui nela, já levei o meu número de TFN, já perguntei quanto que eu ia receber no TFN, e aí eu lembro dela ficar meio que me enrolando, quando você virar garçonete, daqui não sei quanto tempo e tal, e eu lembro que nisso aí eu já falei, vou arrumar outra coisa, não posso ficar aqui, e aí eu fui buscar outro emprego. E aí vou entrar aqui nos tipos de emprego que alguém pode trabalhar como garçonete, né? Então, eu diria que a gente tem 4 opções, assim, pelo menos o que eu percebi aqui na Austrália e o que eu tive de experiência. A primeira delas seria ser garçonete em cafeterias, né, nos cafés daqui. Qual que era o problema nesse sentido? Eu fiz um ou dois shifts para um café só, e eu tive que matar a aula para isso. Mas para mim o grande problema de ser garçonete em uma cafeteria é porque eles aqui fecham geralmente às 2 da tarde. São poucas as cafeterias que ficam abertas durante a tarde. Então, o que eles vão querer é uma pessoa que chegue lá bem cedinho e que trabalhe durante a manhã. E infelizmente eu não tinha essa disponibilidade, porque eu comecei a estudar de manhã, depois de um certo período até mudei o meu curso para a noite, mas acabava que, né, batia ali os horários e eu nunca nem tentei, só cobri uma pessoa numa cafeteria que 2 amigas trabalhavam, foi acho que só, sei lá, 2 dias e pronto. O segundo caso é ser garçonete ou garçom, né, de restaurantes. E aí, nesse caso, eu tive 2 experiências nesse primeiro intercâmbio. 2? Eu acho que foram só 2. Que foi nessa churrascaria e a segunda foi em uma pizzaria. Então, nessas 2 experiências, elas são mais ou menos a mesma coisa, assim. Você, às vezes, no inglês bem quebrado, ainda rola, porque, né, depende muito da formalidade do lugar. Então, eu tinha lá as frases que eu sempre falava quando a pessoa chegava, passava o menu, a pessoa falava o que queria, eu geralmente olhava muito bem para o cardápio, né, porque aí quando você está olhando para o cardápio, a pessoa tende a apontar para qual coisa que ela quer. E aí, às vezes, quando eu pegava o cardápio da mesa, eu ainda colocava o dedo em cima para eu não esquecer. E aí, no final também, você me via a conta e tudo, eu aprendi um pouquinho dessas frases, então isso não era um grande problema. Então, eu tive esses 2 trabalhos nessa área. E o outro trabalho foi no quarto deles que... Aliás, desculpa, tem um terceiro ainda, né, que seria restaurantes, mas o que eles chamam aqui de fine dining, que é aqueles restaurantes mais luxuosos, mais chiques e tudo. E nesse caso eu não trabalhei. Se eu não me engano, eu acho que foi nesse primeiro intercâmbio mesmo que eu fiz um trial em um restaurante assim, e não passei. No segundo intercâmbio, eu trabalhei por um tempo, e depois eu posso contar um pouquinho mais sobre esse aqui. Já é um cargo que já exige um pouco mais de inglês. Tem, né, na Europa, por exemplo, tem pessoas que fazem carreiras como garçons e garçonetes. Então já é um cargo assim que exige um pouquinho mais. E o último, que foi onde eu trabalhei por mais tempo, foi em empresas de evento. Então, existem vários tipos de eventos, né? Existem aquelas empresas que fazem casamentos, aquelas que fazem eventos corporativos, reuniões, congressos, esse tipo de coisa. E existem também aquelas empresas que fazem esses eventos assim de futebol, ou sei lá, os tipos de jogos que existem aqui em estádios, às vezes shows e todas essas coisas. Então, esse aqui eu trabalhei para mais de uma empresa, na verdade. Eu trabalhei primeiro para algumas empresas que eram como se fossem agências que te mandavam assim, para esses estádios quando tinha esses eventos. E aí, geralmente, você ficava no caixa, pegando... A pessoa passava, preciso de tantos refrigerantes e não sei o quê. Só pegava aquilo lá e dava para alguém. Não precisava de usar nada de inglês. E o outro, que foi o que eu fiquei por mais tempo, eu fiquei por 5 meses, eles faziam eventos corporativos, casamentos e todo tipo de evento assim. Era mais corporativo o que eu fazia mais. E foi até por conta disso que eu mudei a minha escola para a noite, para eu ter mais disponibilidade para trabalhar com eles. E aí, né, você está pensando em garçom e garçonete, você pode pensar nessas 4 opções. Qual que são os benefícios e os pontos negativos também desse emprego como garçom ou garçonete aqui na Austrália? Eu anotei algumas coisas aqui, se você me vê olhando para baixo, é porque eu não quero perder nada, que eu vou começar já com algo que é o que geralmente a gente vem buscar aqui na Austrália, né? Que é a questão do inglês. Então, eu vim para cá, um dos maiores motivos era para melhorar o meu inglês. Então, eu lembro de chegar aqui e as pessoas já vendiam assim pra gente que, né, são poucos os cargos que nós brasileiros poderíamos fazer. Garçom e garçonete, faxineiro ou faxineira, ajudante de pedreiro, entregador de comida, né, no Uber Eats ou alguma dessas empresas, Deliveroo e tal.
Eu acho que eles chamam de dishwasher, que é a pessoa que fica na cozinha ali só lavando o prato. Tem kitchen hand, que às vezes faz isso também, mas também dá uma ajudada na cozinha, ajuda ali os chefes de cozinha, os cozinheiros. O que mais? Labours também é um cargo muito comum aqui. Ajudante de pedreiro na obra, às vezes uma pessoa que vai ajudar para descarregar containers, esse tipo de cargo. Esses são os mais comuns. E eu lembro que, pensando assim em todos eles e pensando, né, no que eu gostaria mais de fazer, tinha barista também, que eu até fiz um curso no Brasil para ser barista, mas exigia um pouquinho mais do que eu tinha para oferecer. Pensando nesses cargos, para mim, o que me ajudaria mais no inglês e o que faria mais sentido para o que eu queria fazer também era como garçonete. Muitas amigas minhas foram para a área de cleaning, né? Foram virar faxineiras. E o porquê que eu não achava isso interessante? Porque você ficaria ali basicamente o dia todo sozinha, às vezes, sei lá, dependendo do tipo de limpeza que você vai fazer, pode até ser que tinha mais alguém, mas não era uma garantia disso. Às vezes você iria entrar na casa de um cliente ou no escritório, você poderia cumprimentar as pessoas, mas geralmente não passaria disso. Então, para mim, não era muito interessante. No caso de garçom e garçonete, você tem 2 pontos aí. Você pode, primeiro, conversar com clientes, se expor aquele inglês ali, mesmo que seja um pouco difícil, no meu caso, por exemplo, que eu cheguei sem inglês, mas que ao longo do tempo você vai se soltando. E o outro é você fazer amizade com o pessoal que trabalha com você também. E com isso, assim, às vezes ajuda até o listening, né? Porque eu ouvia tanta gente de lugares diferentes que isso me ajudou a melhorar um pouquinho a minha forma de ouvir. Só que tem um ponto negativo, que é o seguinte: passaram alguns meses, eu percebi que não era aquilo ali o inglês, entendeu? Você ganha aquele vocabulário daquela área e não sai muito disso. Então, com clientes, as conversas são sempre muito curtinhas, não tem muito mais. E, infelizmente, muitos brasileiros também trabalham nesses lugares. A gente se sente mais confortável trabalhando com brasileiros, né? E assim, eu sei que tem algumas pessoas que conseguem falar, não vou conversar com brasileiro durante todo o meu intercâmbio, vou ficar só com gringo, e maravilhoso se conseguir fazer isso. Não foi o meu caso, eu trabalhava com muitos brasileiros, eu tinha muita dificuldade no inglês, e era quase que um imã. Eu já queria trabalhar mais perto de outros brasileiros para poder, né, conversar durante o dia e fazer as coisas. Então, eu senti assim, mesmo eu sempre me forçando a conversar com pessoas de outras nacionalidades, fazendo amizade com muita gente da Europa e tal, algumas pessoas da América do Sul também, eu achei que o inglês evoluiu até um ponto e depois disso ficou mais do mesmo. Então, este é o ponto negativo na questão do inglês. Outra coisa que eu anotei aqui é a questão de... até deixei de falar uma coisa importante. Lembra que eu falei que eu trabalhei em um fine dining no meu segundo intercâmbio? Eu trabalhei por pouquíssimo tempo, tinha uma brasileira que trabalhava comigo antes, que ela estava indo embora da Austrália, e aí ela me apresentou lá para esse restaurante que ela trabalhava, o pessoal era um amor. Infelizmente, o restaurante não existe mais, ele era em Bondi Beach. Ele era meio que um fine dining, mas ele não era tanto assim, sabe? Era mais caro e tal, mas era um ambiente bem legal de trabalhar. Porém, para você trabalhar num lugar desse, você tem que estar com inglês melhor. Tem que conversar, tem que, né, se expor bem e tudo. E eu não rendi muito lá. Por quê? Até para decorar o cardápio e conseguir falar aquelas coisas, eu não conseguia. Então, para mim, foi difícil. Eu vi que eles não ficaram muito felizes com o meu trabalho. E chegou em um momento que a gerente do restaurante, ela era esposa do dono, ela me chamou no escritório e falou: Carol, desculpa, mas não tá rolando, com o seu inglês e tudo. Tô vendo que você tá tendo um pouco de dificuldade para conversar com os clientes, para poder falar sobre o cardápio e tudo. E aí eu falei com ela, obrigada, eu também tô precisando de algo na minha área e tudo, muito obrigada pela oportunidade, eu vou buscar algo na engenharia. Eu lembro de pensar assim, que ela deve ter pensado, o quê? Você não tá conseguindo falar inglês aqui, vai conseguir lá? Só que é diferente, porque no restaurante você é a cara do restaurante, então eu tenho que estar ali falando, né? E nos cargos que eu busquei, por exemplo, quando eu entrei para minha área, eu não tinha que falar com clientes, eu tinha que falar com meus colegas de trabalho. Então era a mesma coisa que eu tinha que fazer lá. Nesse restaurante não tinha outros brasileiros, então eu tinha que conversar com o pessoal lá, eu faria isso no escritório. E foi isso que eu fiz. O segundo ponto é a questão da flexibilidade. Eu lembro de chegar aqui pensando assim, trabalhar como garçonete é muito bom, porque eu vou ter flexibilidade, vou conseguir pegar os horários, né, fora do meu horário de aula, eu consigo, né, trabalhar, é muito comum esse tipo de trabalho ser casual,
Então, você vai trabalhar, eles te dão shifts, né, durante a semana e você aceita ou não. E eu falei, beleza, é uma ótima oportunidade porque vai ser flexível. E eu acho que na realidade não é bem assim que acontece. Tem alguns pontos aí. O primeiro ponto é que, na verdade, essa flexibilidade ela é de assim, quero trabalhar esse dia ou não. Porque quando, sei lá, eles têm um shift para começar, que vai começar na hora que sua aula termina. E aí você precisa de, sei lá, 40 minutos para chegar no local de trabalho. É muito difícil que você consiga negociar que o seu shift comece uma hora mais tarde. Geralmente, se você vai chegar uma hora depois, 2 horas depois, eles, em vez de tentar adaptar aquele shift para você, eles vão chamar outra pessoa que tem disponibilidade naquele dia todo. E aí, isso pode acontecer para quem trabalha, né, estuda de manhã e trabalha à tarde e à noite, ou o contrário também. Se você tiver que sair mais cedo porque vai começar a sua aula, e aí preciso que termina, por exemplo, sei lá, às 4 da tarde para dar tempo de eu chegar na escola, eles vão falar, 4 da tarde não vai funcionar, eu preciso de uma pessoa aqui até 6, aceita o próximo shift, esse aqui vai para outra pessoa. Então essa disponibilidade, essa flexibilidade, ela é bem relativa. E aí o outro ponto, o segundo ponto em relação a isso, é que é aquela coisa também, tá? Um emprego casual, assim, no TFN, tem essa coisa de flexibilidade, é para os dois lados. Então você, né, eles podem ou não te dar aqueles dias de trabalho, os shifts, né? E você pode ou não aceitar. Só que, se você começar a recusar esses shifts, acontece também deles começarem a priorizar outras pessoas. Então, eu vi isso acontecendo nos lugares que eu trabalhava e eu comecei a simplesmente aceitar tudo, principalmente no meu período de férias, né? No período que eu ainda não estava de férias, eu estava começando nessa empresa, então eu só tinha aquilo que tinha mesmo. Na verdade, eu estava ali tentando fazer com que funcionasse 20 horas na semana para eu conseguir pagar minhas contas, mas a partir do momento que eu tirei férias, tudo que me mandava eu aceitava, porque eu sabia que se eu recusasse alguma coisa, eu poderia não ser prioridade na próxima vez que eles fossem precisar. E aí tem um terceiro ponto, é que quando as pessoas vão de férias, vou tirar 2 semanas, vou para Bali, vou para Tailândia. E eu já vi isso acontecer também, que a pessoa vai desfalcar aquele time, e aí, como é um tipo de cargo, né, esse cargo casual, é muito fácil de contratar e de demitir, eles chamam outra pessoa, essa pessoa vai lá cobrir o seu horário enquanto você está fora, mas quando você volta, muitas vezes eles não dispensam essa pessoa. O que eles fazem é, na verdade, redistribuir ali os horários de trabalho. E aí, se você estava já mais ou menos certo ali de ter umas 20 horas por semana ou 40 horas por... Hoje em dia é 24, né? Na minha época, você podia trabalhar 40 horas por quinzena. Hoje em dia é 48 horas por quinzena. Digamos que você já estivesse ali ganhando mais ou menos umas 24 horas por semana. Se eles colocam outra pessoa e eles redividem isso, pode ser que agora você vai ganhar 18, por exemplo, ou sei lá quantos. E não tem muito o que fazer, porque você tá nesse tipo de trabalho casual e que essa é uma das coisas boas e ruins de ser casual. Carol, e por que não pega, sei lá, um contrato meio período, né, algum tipo de contrato assim que te dê essa certeza maior? Geralmente, para os empregadores, isso não é muito bom, porque você vai virar um funcionário. Primeiro, ele tem que te garantir aquelas horas de trabalho e ele tem que te garantir vários outros benefícios que um contrato de trabalho te dá. E é por isso que, né, eu corri para conseguir meu contrato de trabalho e eu sempre indico as pessoas a tentarem pegar um contrato, seja em um cargo operacional ou principalmente num cargo profissional, onde é mais comum isso, né? Porque você vai ter vários benefícios. Se quiser saber dos benefícios, eu vou deixar um link de um vídeo aqui, que eu conto de vários dos benefícios que você pode ter aqui na Austrália, né? Eu lembro de chegar aqui e achar que não tem leis trabalhistas, não tem nenhuma forma de proteger o trabalhador. Tem sim, tá aqui, assista porque vai valer a pena você já saber de todos esses benefícios. Qual que é o terceiro ponto? Não, desculpa, faltou uma coisa também. Tô esquecendo tudo. Um quarto ponto dessa questão de flexibilidade é que às vezes eu queria falar não e falava sim. E não é uma coisa exclusiva minha. Eu ouvi de várias pessoas a mesma coisa. Lembro no período das minhas férias, e eu fui muito estratégica em relação às férias, posso falar mais disso para vocês também. Eu tava trabalhando demais, assim, 60, 70, 80 horas por semana. Eu cheguei a fazer 80 horas por semana. E eu lembro de, assim, trabalhar, por exemplo, 7 dias na semana.
E aí no meu dia off, eu não trabalho esse dia, meu dia off, eu vou descansar, é só isso que eu quero. E aí eu lembro, eu tinha ele era gerente de operações lá, né? O nome dele era Ash. E ele era, assim, um cara bem brutão, assim, não dava bom dia pra ninguém e tal. Mas quando ele falava, né, era o que ele falou, é isso mesmo. E eu lembro dele me ligar e falar, Carol, 6 horas da manhã, pode trabalhar às 7? E eu, tipo assim, dormindo, acordando com o telefone dele. Quando eu vi o nome, eu tinha aquele medo, né? Tinha que atender. E aí eu, ai, fala não, fala não, fala não, fala não. Sim. E aí lá vai eu correndo, pegando as coisas e tudo para chegar, sabendo que ia chegar, né, muito em cima ou atrasada. E isso aconteceu mais de uma vez com ele e eu ouvi muita gente falando sobre isso também. Então tem essa coisa de às vezes você achar que é flexível, mas no final das contas você se sentir um pouco obrigado a trabalhar. Terceiro ponto aí, positivo e negativo, é a questão de salário. Pois bem, eu lembro que na minha época, a gente... Aliás, eu acho que ainda é assim, né? Quem trabalhava como faxineira, né, como cleaner, ganhava mais por hora. E aí, todo mundo falava assim, ah, não, porque não é garçonete paga menos, não vou querer ser garçonete porque paga pouco e tal, tal, tal. E realmente o valor por hora, fazendo a diferença ali, é menor mesmo. Só que, pelo menos nessa empresa de eventos, do jeito que eu trabalhava ali, pra mim, eu acredito, eu nunca fiz, assim, conversei com uma amiga que era só faxineira pra fazer uma comparação certinha. Mas eu acredito que tenha compensado no meu período de férias. Por quê? Eu imagino que você trabalhando com faxina, você tem, ou trabalha para uma empresa e tem aquele horário ali certinho, e é isso mesmo, ou faz, muitas das minhas amigas faziam faxina de casa. Então você tem o horário da faxina, você tem que viajar até outra casa e fazer outra faxina, né? Então mesmo no período que você pode trabalhar muito, eu acredito que esse transporte entre um lugar e outro acaba tirando muito do seu tempo. E quando eu estava de férias, eu fazia shifts muito longos. Então eu trabalhava 14 horas, 15 horas, 16 horas direto. E com isso eu fazia muitas horas na semana e consegui ganhar muito naquelas semanas. Então, apesar das pessoas falarem aí do salário ser menor, dependendo do tipo de trabalho, e no meu caso era como o que eu mais trabalhei foi nessa parte de eventos, eu acredito que dá para poder fazer uma diferença aí se você estiver trabalhando em eventos e fazer como eu fiz, que foi tirar férias no período que é muito busy. Então eu cheguei na Austrália, acho que foi em agosto, eu devo ter começado a trabalhar nessa empresa tipo final de setembro, por aí. E aí eu lembro de, né, quando eu comecei com eles, eram as horas que eles tinham, provavelmente nem dava as 20 horas. E aí, né, começou a ter mais shift ali para outubro e tal. E eu vi que ia ter muita coisa, pedi minhas férias. Inicialmente, as férias eram para ser para o final do meu intercâmbio, que era em fevereiro. Eu puxei isso, adiantei essas férias. E aí, nesse mês ali, entre novembro e dezembro, eu pude trabalhar full time. E juntou com umas férias de escola que já existia de qualquer forma. Então, eu acabei trabalhando por bastante tempo full time e trabalhando, assim, loucamente muito mesmo para eu poder juntar grana aí para conseguir renovar o visto, que depois eu acabei não indo por esse caminho. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha história, eu vou deixar também um link aqui de um vídeo que eu conto um pouquinho mais. Tá, estamos falando de salário. Qual que é o ponto negativo nesse sentido, tá? É a ilusão do valor casual. Então, às vezes a gente fala assim, ah, ganho tanto, você acha que tá ganhando aquele valor, né, que é um valor muito bom. E depois que eu fui entendendo, demorou um tempo até eu entender essa diferença. Eu lembro de estar trabalhando nessa empresa de eventos e meu pai me ligar e falar, Carol, você tem tanto emprego aí na Austrália, por que você não busca algo na sua área, como engenheira, né, num escritório de engenharia? E eu lembro de buscar no site de emprego aqui, e aí eu achei um cargo que muitas vezes não tinha salários, né? Mas eu achei um lá que tinha salário, e aí tinha aquele salário anual. Eu dividi isso pelo número de horas da semana e tudo, eu cheguei num valor de 25 horas por dia, por hora. E aí eu falei, poxa, um engenheiro, era um cargo iniciante, não, 25 é o cargo que a pessoa está fedendo talco ainda, saindo da faculdade, que vai ganhar isso. E aí eu comparei esses 25 dólares com o que eu tava ganhando na época, que eu acho que era 21 e pouquinho, 22, sei lá. E aí eu falei, pai, pra que eu vou pegar uma coisa na área da engenharia,
se eu ganho praticamente a mesma coisa e eu tenho menos responsabilidade, é um trabalho tranquilo, divertido e tudo, e né, que eu tô bem aqui, tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo viver bem. E esse era o meu pensamento da época. Até eu entender o que realmente, né, como é que realmente funcionava. Por quê? Você não pode comparar o valor da hora pelo valor da hora. Porque se você está casualmente, você, além de receber o seu valor, não um valor qualquer de hora ali, eles colocam em cima do seu salário uma coisa que eles chamam, se eu não me engano, é casual loading, uma coisa assim. Que é basicamente uma compensação por você estar trabalhando num tipo de contrato que você não vai ter férias pagas, que você não vai ter os feriados, que você não vai ter o sick leave, vários outros benefícios que eu comentei anteriormente lá, que eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar ele novamente aqui. Então, por você não ter vários benefícios, eles acrescentam um valor em cima da sua hora. E aí, em um outro cargo, se você trabalha no mesmo cargo, só que part-time, você, além de estar ganhando aquele valor por hora, você vai ter todos os benefícios em cima. Então, eu fui pesquisar, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Eu fui pesquisar depois de muito tempo e eu vi que quando você vai sair de um cargo part-time para um cargo casual, o seu valor de hora ele tem que ser uns 25% a mais para poder compensar. Então você não pode comparar horas por horas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e aí eu vou explicar mais essa questão. Mas no final das contas, é essa ilusão do valor casual. A gente acha que ganha muito dinheiro. Só que no final das contas, se você tirar as suas 4 semaninhas de férias mesmo, se você passa mal, precisa de alguns dias off, precisa de ir no dentista em um dia, precisa de fazer um exame de sangue em outro, colocar tudo isso na balança, você vai ver que, na verdade, você tem que pegar esse valor que você recebe e dividir ele por todas essas outras horas. E aí você vai provavelmente receber muito próximo do mínimo, que eu acho que era o meu caso. Eu devia receber o valor mínimo com o casual load, ou loading, não sei como é que fala, e eu tava achando que eu tava arrasando, que eu tava ganhando muito. E na verdade eu tava ganhando uma merreca. O quarto ponto é a questão de satisfação pessoal. Bom, vou ser sincera. No meu primeiro intercâmbio, eu achava o máximo trabalhar como garçonete. Primeiro porque eu estava dentro de eventos, festas, né, em ambientes assim que você tá vendo um monte de gente feliz, um monte de gente alegre, divertindo e curtindo e tal. Tinha alguns colegas de trabalho que via o pessoal se divertindo, via aquele dia super ensolarado e, assim, queria morrer porque estava ali trabalhando. E eu, nesse momento, eu me divertia com isso. Eu achava o máximo. E foi uma forma muito legal também de eu me expor à cultura local. Então eu via como é que as pessoas conversavam, como é que elas pediam, como é que elas agradeciam, o jeito que se vestia, como é que funcionava o casamento, como é que era o discurso do casamento, o jeito que as pessoas se sentavam. Eu achava isso o máximo. Eu pude aprender muito assim sobre a Austrália, ver o que o pessoal comia e tudo, trabalhando nesse tipo de evento. Então, para mim isso foi muito legal. Segunda coisa, eu trabalhei com muitos estudantes, nem sempre brasileiros, né? Às vezes de outras nacionalidades. Eu fiz uma amizade muito grande com uma menina, por exemplo, da Colômbia. E tinha muitas pessoas que eram backpackers, que eram pessoas que vinham de outros países, muitos europeus, por exemplo, que vinham no visto Working Holiday Visa ou Working Holiday Visa e podiam trabalhar aí por 6 meses. Então eu trabalhei com muita gente da Europa, de vários países da Europa. E isso é interessante porque você pode conhecer um pouquinho mais sobre a cultura desses países. Obviamente que a minha limitação do inglês fez com que eu não tivesse aproveitado tanto essa oportunidade também, mas dentro do possível eu pude conhecer um pouquinho sobre essas outras culturas. O que é o ponto negativo disso? Infelizmente, é uma indústria que muitas vezes você tem que trabalhar no momento que as pessoas estão se divertindo. Então eu tinha os meus amigos da escola, por exemplo, que às vezes trabalhavam em outros setores, e que tinham folga ali no final de semana. E quando eles estavam de folga, eu estava trabalhando. Segunda coisa é que minha vida era o trabalho. Então, às vezes eu, né, tinha... No início do intercâmbio, às vezes eu não estava trabalhando tanto, e aí eu estava desesperada porque eu precisava de shifts para poder conseguir ele pagar as minhas contas, né? E aí eu estava correndo atrás de alguma coisa. Quando eu já comecei a trabalhar mais fixo para esse lugar, eu já estava, na verdade, muito cansada, assim, corpo mesmo, porque é um trabalho muito físico, então desgasta muito. E na minha época de férias eu só trabalhava, assim. Trabalhava, não existia outra coisa. Então, eu acabei não fazendo muitos dos passeios que as pessoas fazem aqui na Austrália. Eu
mais pro final que eu me forcei a fazer algumas coisas, mas eu não aproveitei muito meu tempo aqui, porque eu não tinha tempo, porque eu estava sempre estressada buscando emprego ou trabalhando, né? E a escola já consome muito da nossa semana, muito do nosso tempo, então aquele período que você tem livre ali, se você está sempre correndo atrás de emprego, fazendo contas, você acaba perdendo muito tempo nisso também. E no período que eu poderia trabalhar, que eu tinha já estava mais tranquila financeiramente, porque eu tinha trabalhado bastante nessa empresa, trabalhei muito nas minhas férias, eu estava quebrada sem grana. Então eu tinha o tempo, mas não tinha o dinheiro. Eu juntei muito dinheiro nesse período que eu trabalhei muito, mas uma amiga minha precisou renovar o visto, antes ela não tinha dinheiro. E aí eu caí na burrada de emprestar meu dinheiro. Eu passei muito aperto em janeiro. Eu posso depois até fazer um vídeo sobre isso. Foi muito perrengue mesmo, porque eu peguei todo esse dinheiro, que eu tinha um dinheirinho ali só, tipo, deixei guardadinho do aluguel e tal, mas foi bem apertado. E aí, em fevereiro, quando eu já comecei a ter um pouco de shift de novo, tinha mais dias de trabalho ali, eu já estava vindo embora. Então, acabou que eu perdi um pouco essa parte de aproveitar muito a Austrália, de fazer muitos passeios e de aproveitar essa vida social por conta dos horários de trabalho. Outra coisa também, gente, é que esse esforço físico, ele é real mesmo. Então, como eu trabalhava em eventos, a gente começava o evento com geralmente com a bandeja cheia de cerveja, cheia de copo de água, às vezes tinha taças, né, de vinho, champanhe. As taças, elas não eram muito pesadas, mas eu sempre desequilibrava e deixava as coisas cair, então eu preferia pegar os outros mais pesados. E aí eu tava sempre aqui, meu braço doía tanto que eu acho que até hoje meu braço é meio musculoso em comparação a esse aqui, de carregar essas bandejas. E outra coisa é o pé, né? Você trabalha muito em cima do seu pé. E aí eu caí na burrada de comprar um sapato do Kmart, gente, de 15, 20 dólares para poder trabalhar. E isso foi a pior coisa que eu fiz. Eu me arrependo amargamente, porque eu quis economizar em uma coisa que não se economiza. Então, se você tem essa vontade de trabalhar como garçom ou garçonete, compra um sapato bom. Às vezes você vai gastar aí 120, 150, 200 dólares, mas é algo que você usa todos os dias e é, né, para sua saúde. Então, hoje, já anos e anos e anos depois que eu parei de trabalhar com isso, às vezes eu ainda sinto dor no meu pé. Eu desenvolvi uma dor crônica, hoje em dia tá muito mais leve, mas por muito tempo, assim, de colocar o pé no chão, eu senti até minha alma, doía tudo. Então é importante colocar isso aí também na balança, para você conseguir ter saúde física, para você aproveitar o seu tempo na Austrália. Faria de novo esse tipo de trabalho? O que eu acho? Vale a pena, não vale a pena? Pois bem, eu não me arrependo. Eu acho que fez parte do meu processo aqui. Eu aprendi muito, eu conheci muita gente, eu desenvolvi o que eu pude desenvolver, mas a melhor coisa de tudo é que mais pro final do meu intercâmbio foi quando eu conheci, aliás, na verdade eu conheci o menino, né, trabalhava junto comigo, mas um dos meus colegas de trabalho conseguiu um emprego na área dele. Então, foi nesse trabalho que eu descobri a possibilidade de poder trabalhar na minha área. E que era uma coisa que naquele momento eu achava que era de outro mundo, não imaginava que isso fosse possível, né? Porque todo mundo me falava que não era possível. Então, se de tudo, né, com todos os prós e contras, eu acho que essa parte de descobrir que eu poderia trabalhar na minha área também já fez valer muito desse percurso. E não tem jeito de voltar atrás mesmo, então é isso aí. Mas, se eu fosse aconselhar a minha irmã, um amigo, uma amiga, um primo, uma prima vindo para a Austrália, eu falaria com eles para poder seguir o meu pensamento do segundo intercâmbio, que foi: eu me preparei para conseguir algo na minha área, independente se eu quero ficar na Austrália ou voltar para o Brasil, tá? Porque eu vim aprender inglês para melhorar o meu inglês para trabalhar em uma empresa lá no Brasil. Então, para isso, eu preciso desenvolver o inglês técnico, eu preciso de estar naquele ambiente de trabalho, senão eu vou conseguir ficar falando só de prato, panela e comida, né? Então, o que eu falaria seria: se prepare para o que você precisa para conseguir um emprego na sua área e usa esse tipo de emprego, né, casual, assim, como um step para chegar lá, só para pagar suas contas. Porque eu sei que é muito difícil, sim, tá na Austrália utilizando dinheiro do Brasil por conta da conversão. E às vezes a gente precisa de um tempo ali até as coisas, né, se ajeitarem, conseguir as entrevistas e tudo. Então eu faria de todo, assim, o conselho que eu daria seria:
se preparar com a cabeça de que isso é temporário, contando os dias para isso acabar e fazer tudo o que for preciso para conseguir um emprego na área. Seja para melhorar o inglês para voltar para o Brasil e trabalhar lá, ou seja para depois conseguir talvez um visto de permanência, né, de residência permanente aqui na Austrália, ou para ter essa satisfação pessoal, para poder fazer valer a pena todos esses anos de estudo. Se você quer morar aqui na Austrália para melhorar o seu inglês por conta do profissional, e aí ver que existe essa possibilidade de trabalhar na sua área, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir e abrir essa possibilidade para você também.